É sempre uma curiosidade das pessoas saber como é possível se dividir em tantas funções, né? A função profissional, que exige tanto da mulher, né? E a função de maternidade, que também exige muito da mulher. Então, realmente, é algo que é bastante difícil, né? Mas não é impossível. E eu acho que é importante a gente lutar para preencher os espaços que a gente, como mulher, pode, né, preencher e pode exercer. Hoje eu estou como diretora administrativa e financeira do IDEP, mas eu não abandonei a função primordial, que é a função de docência e de pesquisa. Eu até poderia, né, existe a prerrogativa da gente, quando se dedica a um cargo de direção, diminuir a sua carga horária docente, mas eu optei por não fazer isso, então eu mantenho as minhas atividades docentes, dando as minhas aulas, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Então, realmente, a gente precisa fazer todo um cronograma das atividades, uma agenda mesmo, tanto das atividades profissionais quanto das atividades pessoais. As meninas têm muitas atividades, né, também, atividades extra-classe, e então eu me desloco para levar, para buscar. E se a gente não tem tudo isso muito bem organizado, as coisas fogem do controle, e eu confesso que às vezes fogem do controle, porque não é raro os dias, né, não são raros os dias onde eu tenho 2 ou 3 atividades no mesmo horário, né, o que obviamente é humanamente impossível. Então a gente precisa contar mesmo com muito apoio e priorizar as atividades que a gente precisa dar atenção naquele momento, para que também não haja uma sobrecarga exagerada, né? Mas eu acho que ainda assim vale a pena exercer todas essas funções, porque eu acho que existe um espaço, uma necessidade enquanto mulher de exercer essas atribuições, principalmente as atribuições profissionais. Então, eu faço questão, sempre fiz, de, às vezes, ir até um pouco além do meu limite físico, às vezes emocional mesmo, mas de não abrir mão de exercer as funções para as quais eu sei que profissionalmente eu sou capacitada para isso, né? Então, eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços. Hoje eu tenho a felicidade de dividir um cargo de diretoria. Aqui no IDEP nós somos 3 diretorias: a diretoria presidência, a diretoria técnico-administrativa e a diretoria técnico-científica. Então, somos 3 diretorias, e dessas 3 diretorias, 2 são ocupadas por mulheres, né? Então, a diretora-presidente é a professora Maria de Fátima Agra, depois eu, como diretora administrativa e financeira, e o professor Marcos Scott, na diretoria técnico-científica. Então, de 3 cargos de diretoria, termos 2 mulheres em cargos importantes dentro de um instituto tão importante para Paraíba quanto é o IDEP, é algo muito simbólico. Então, eu acho que vale muito a pena exercer esse papel de representatividade mesmo, né, de mostrar que a gente consegue dar conta do recado, embora muitas vezes não seja em pé de igualdade com os homens que nos rodeiam. O que me motivou a escolher essa área da saúde, da área biológica, para seguir o meu caminho profissional, eu acho que inicialmente tem uma afinidade natural, né? Eu sempre tive uma afinidade natural pelas áreas biológicas e da saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sempre, quando me imaginava, ainda enquanto criança e adolescente, como uma profissional no futuro, eu me imaginava numa profissão da área da saúde. Então, esse foi o primeiro ponto. A partir dali, uma coisa que eu costumo falar, até para os meus alunos, né, que têm
preocupações, incertezas em relação ao futuro profissional, é que às vezes a gente tem que se abrir um pouco para as oportunidades que aparecem, né? Quando eu entrei na graduação em medicina veterinária, eu pensava em ser cirurgiã, eu queria ser cirurgiã. Eu queria terminar a faculdade, montar uma clínica veterinária e atuar fazendo cirurgia. Mas, apesar desse meu desejo inicial, eu nunca me fechei para outras possibilidades. Eu sempre estive aberta a outras possibilidades, a conhecer outras possibilidades. E eu acho que isso foi a grande chave, né, para eu ter chegado aonde eu cheguei. Quando a gente trabalha com uma área multiprofissional ou uma área multidisciplinar, né, como a gente costuma falar, eu acho que isso te dá a possibilidade de ter uma visão mais macro da ciência, né? A gente, enquanto pesquisadora, às vezes a gente tem uma tendência, eu acho que isso é uma tendência natural, de se especializar tanto num objeto pelo qual a gente tem interesse científico, que você fica ali tão focado naquilo que você não consegue enxergar, né, um pouco mais de fora o que está acontecendo. Então, eu sou muito grata por ter uma visão multidisciplinar da ciência. Eu acho que isso me ajuda muito nessa área mais, talvez, de planejamento, né, de ações relacionadas à pesquisa, à ciência, e ajuda de muitas formas. Ter cargos de liderança, sendo pesquisadora, sendo mulher, eu acho que é sempre algo que vem acompanhado de muitos desafios. Isso é lugar comum a gente falar que quando você olha para os cargos de liderança, em qualquer área, né? Eu acho que em qualquer área, a gente está falando de ciência, porque é o nosso foco, mas em qualquer área, quando a gente olha para os cargos de liderança, a gente vê que hoje a gente ainda tem a grande maioria desses cargos sendo ocupados por homens. Então, quando a gente tem a oportunidade de ocupar um desses lugares, eu acho que a gente não pode se deixar intimidar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque é intimidador. Quando você não tem a representatividade adequada, e a gente ainda não tem isso, né? Nós somos muitas mulheres na ciência, mas quando a gente olha, às vezes, por uma mesa de uma sociedade de pesquisa, né, relacionada à ciência, num congresso, você vê majoritariamente homens, né? Então, quando a gente olha para os cargos de chefia dentro das instituições voltadas para o ensino, para a pesquisa, você vê majoritariamente homens. Mas nós somos muitas, e em muitos momentos, em muitas situações, nós somos maioria. Então, não se intimidar quando a gente tem a oportunidade de ocupar esses cargos, porque muitas vezes vão tentar convencer a gente de que a gente não é capaz. E não é só uma questão de capacidade intelectual, não. Às vezes vão tentar convencer a gente de que a gente não é capaz porque você tem criança pequena em casa e porque a gente sabe que, independente da mulher estar casada ou não, a questão da maternidade é algo, né, que recai muito ainda sobre as costas da mulher, né? Então, quando você tem um casal, né, exercendo a sua função profissional e alguém tem que abrir mão de uma reunião importante no trabalho por conta de alguma questão relacionada aos filhos, dificilmente vai ser o homem a abrir mão, né? Então, isso recai muito em cima da mulher ainda. E aí,
muitas vezes a gente se questiona, né? E aí, será que eu dou conta? Será que vale a pena? Porque a gente sabe que vai ser, né, pesado. Vai ser mais pesado do que deveria ser. Vai ser mais pesado do que seria se fosse para um homem exercer aquela mesma função. Eu já passei por situações onde eu tive que presidir uma reunião de conselho do centro, por exemplo, com a minha filha bebê no carrinho, porque no dia da reunião, no horário da reunião, a babá faltou. Então eu tinha duas opções. Eu poderia cancelar a reunião, né, em cima da hora, porque não foi algo previsto, e eu poderia pegar minha filha, colocar no carrinho, levar para a reunião, e foi o que eu fiz. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque a gente tem que normalizar. E a gente tem que dar visibilidade às nossas dificuldades. Né? Então, não é para mostrar que, como eu sou forte, eu vou fazer. Não, é para mostrar que, olha aqui, apesar, né, de ter uma criança pequena, apesar de ter um problema, uma dificuldade aqui de rede de apoio, eu posso exercer esse lugar de liderança que eu estou exercendo. Né? E como a gente ouve muitas vezes, que quando uma mulher está num cargo desses, que você foi colocada ali por favorecimento. Né? Então, isso ainda acontece. Isso ainda acontece. Então, a gente tem que estar provando constantemente que a gente merece estar onde a gente está. Então, não é fácil, mas eu acho que é possível e eu acho que é necessário. Eu acho que é um papel importante, não só pessoal, não é um ganho pessoal, eu acho que é um ganho para todas as mulheres, né, que fazem ciência, que querem fazer ciência e que precisam ser representadas por outras mulheres que entendem o que elas também passam. Né? Acho muito complicado a gente pensar que a gente compete, né? Você compete por um edital de financiamento de pesquisa, por exemplo, e você não tem nenhum benefício, ou melhor, né? Nenhuma correção pelo fato de você ser mulher e ter que concorrer com homens em pé de igualdade, quando a gente não tem igualdade para exercer a nossa profissão. A gente não tem. Né? Então, quando um dos critérios desses editais é o critério produção científica, por exemplo, será que é justo a nossa produção científica ser avaliada e receber o mesmo peso da produção científica dos homens? Né? Atualmente, já há um movimento de discussão disso, já há um espaço no Lattes para a gente colocar, inclusive, o período que a gente passou de licença maternidade, e a gente precisa fazer isso, precisa dar visibilidade a isso. Né? Imagina uma mulher que passa ali 4, 5, 6 meses em licença maternidade, tem 2, 3 filhos, e aquilo é um gap que se tem no currículo, onde não vai ter pesquisa ali. E muito provavelmente esse gap ele vai ser maior do que o período da licença maternidade. Né? Provavelmente ele vai se iniciar um pouco antes, ainda durante a gestação, e ele vai se prolongar por alguns anos após a licença maternidade. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa dar visibilidade a isso. Né? A gente não pode empurrar para baixo do tapete as dificuldades que a gente tem enquanto cientistas, enquanto pesquisadoras, enquanto professoras, né, enquanto profissionais em qualquer área. Mulheres inspiradoras, né, acho que é um tema muito gostoso da gente falar. Né? Que mulheres me inspiraram na minha trajetória? Eu acho que a primeira mulher que me inspirou na minha trajetória foi minha mãe. Não porque ela seja cientista, pesquisadora, nada disso,
Minha mãe é professora, ainda é viva, graças a Deus, mas eu me lembro, bem pequena, da minha mãe exercendo muitas atividades, inclusive a atividade profissional dela de professora, assim, de uma maneira tão forte, tão independente, né, apesar de serem 3 filhos. Nós tivemos, eu e meus irmãos tivemos a alegria, né, de termos pai e mãe em casa durante toda a nossa infância, mas o papel que a minha mãe exercia, meu pai trabalhava fora por longo período do dia, né, e a gente tinha um contato maior com a minha mãe, e ela exercia brilhantemente todas as funções de mulher, de profissional, de mãe, de cuidar da gente, de, né, olhar se a gente estava bem na escola e tudo. Então, isso eu acho que é muito inspirador, quando você tem a possibilidade de ver uma pessoa muito próxima de você que tem esse tipo de atitude perante a vida. Depois da minha mãe, eu acho que a visão que a gente tem, que inspira muito a gente no início da nossa vida profissional, é dos nossos professores, né? Então, sempre tem um ou dois ou vários professores que inspiram a gente. E eu também tive, né, a felicidade de ter algumas professoras, algumas tutoras, algumas orientadoras, né, que me inspiravam. Um nome assim, que eu guardo com muito carinho, da professora doutora Cláudia Skosteg, que foi a minha preceptora na minha especialização, na minha residência em saúde coletiva. Ela é médica, era, na época, chefe do setor de epidemiologia do Hospital dos Servidores do Estado, e me ensinou assim, muita coisa sobre epidemiologia, mas também sobre ser mulher na ciência. Depois, outras pessoas surgiram, né, colegas, inclusive. Então, hoje eu tenho a felicidade de trabalhar num centro onde tem muitas mulheres, muitas pesquisadoras brilhantes, que são também, muitas delas, né, mães, e cuidam dos seus filhos, das suas famílias, das suas vidas pessoais, mas desenvolvem sua atividade profissional de uma maneira assim, muito inspiradora, né? Então, eu posso falar da minha chefe e colega de trabalho, a professora Maria de Fátima Agra, que foi recentemente, né, saiu naquela lista dos pesquisadores mais influentes do mundo, e para mim é um orgulho imenso, né, tê-la como colega nessa lista, né, uma pesquisadora, mulher, paraibana, na lista de uma das pesquisadoras mais influentes do mundo. Eu acho que isso é muito relevante, é muito inspirador. E outras, né, professores, professora Josiane, professora Tatiana, professora Sandra, professora Flávia, né, eu posso falar assim de todo mundo porque eu vou esquecer de alguém e acabo sendo injusta, mas todas as minhas colegas de trabalho me inspiram profundamente, e eu falo isso sempre para elas, porque eu acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente tem pessoas, tem pessoas que são assim icônicas, né? Eu iria falar de várias pesquisadoras muito famosas, mas isso é óbvio, né? Claro que a gente se inspira por elas, né? Mas acho que o dia a dia você vê que assim, aquela pessoa é igual a você, mas ela chega lá, ela consegue, ela vai, né? Acho que isso é mais inspirador até na prática. O que eu diria para inspirar jovens meninas na ciência? Lutem pelos seus sonhos. Não deixem nunca ninguém determinar o seu limite. Nem a gente mesmo conhece o nosso limite. Então, lutem pelos sonhos de vocês. Vão atrás, ocupem todos os espaços e todas as oportunidades que vocês tiverem. Se façam ouvir. Apresentem o seu ponto de vista, apresentem a sua história.
Não se deixem diminuir nunca, mesmo num ambiente onde você muitas vezes vai achar que você sabe menos, vai achar que a sua voz ali tem menos valor do que a voz de outros que falam mais alto ou que se colocam de uma maneira melhor. Não se deixem intimidar. Estudem. Todo o tempo que vocês puderem investir em vocês, na sua formação profissional, na sua formação pessoal, façam isso. Porque não é só de formação profissional que se faz uma grande pesquisadora. As experiências contam muito. E nós, como mulheres, temos a felicidade de termos experiências, enquanto mulher, que são marcantes, profundamente marcantes para as nossas vidas, mas que trazem um diferencial, que é uma grande capacidade de resiliência, uma grande força de vontade e uma grande capacidade de transmutar coisas que às vezes são ruins em coisas maravilhosas, porque a gente tem essa força criadora que toda mulher tem. Então, corram atrás dos sonhos de vocês e sejam aquilo que vocês almejam ser, e vai dar tudo certo.